Vamos fingir que aqueles 3 últimos Exterminador do Futuro não existiram e foi tudo uma alucinação coletiva? Porque a proposta desse novo Exterminador do Futuro é atropelar todos aqueles que tiveram sem James Cameron e trazer uma sequência de respeito ao segundo filme. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. De paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer. E se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. Em 1984, surgia uma das franquias mais elogiadas de todos os tempos. Não só por ter uma temática diferente e ousada em termos de efeitos especiais pra época, mas que culminou 7 anos depois pra um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Exterminador do Futuro 2, além de ter envelhecido super bem, tem tudo que um filme de ação precisa pra ser memorável. E foi a partir dele, em 1991, que muita gente ficou no aguardo de um terceiro filme. Já que, se o primeiro foi bom e o segundo foi maravilhoso, o terceiro tem tudo pra ser um meio termo entre esses dois, se não melhor do que o segundo. Eu ainda sou da teoria de que se os direitos desse filme tivessem permanecido nas mãos do Cameron nos anos 90, a gente teria, sem dúvida nenhuma, a melhor trilogia de ficção científica de todos os tempos. E talvez, e só talvez, ele fosse melhor do que De Volta pro Futuro, mas de novo, é o campo totalmente hipotético aqui. Como nem tudo são flores e existe burocracia pra tudo, até pra Hollywood, os direitos foram parar nas mãos de outras pessoas. E até a Linda Hamilton desistiu dos filmes também. Ela não participou mais de nenhum. Então, além de rebutar todas as tentativas anteriores, à exceção do 1 e do 2, o filme não tem só a volta do James Cameron na produção, mas tem a volta da Linda Hamilton no papel de Sarah Connor 28 anos depois do segundo filme. São 2 eventos que, por si só, já deveriam garantir aos fãs da franquia uma ida ao cinema. Aí tá, em 2003 foi se fazer mais um Exterminador do Futuro, que foi o Rebelião das Máquinas. Tivemos o Exterminador do Futuro A Salvação, em 2009. E o 2015, que foi o Gênesis, foi meio bizarro porque transformou o John Connor num vilão. E mesmo que a Emilia Clarke tenha se esforçado ali no papel de Sarah Connor, esse filme não caiu na graça popular. E o público, de novo, ficou relutante. Já era a 3ª vez que faziam o Exterminador do Futuro e não dava certo. Com esse retorno do James Cameron na produção, o jogo vira. E mesmo que ele tenha falado bem do Gênesis de certa forma, ele ignora completamente o que acontece nesses 3 filmes. Pra, claro, continuar a contar a história que ele começou a contar em 84. O futuro acaba se modificando com a mudança que eles conseguiram fazer no presente, naquela época. A personagem nova, que é pra fazer as vezes da Sarah Connor da atualidade, é uma mexicana. E o Heavy 9, que é o robô que veio do futuro pra exterminar ela, é um híbrido dos 2 robôs do segundo filme. É como se colocasse os 2 exterminadores juntos e fizesse um mix deles dois, trazendo quase uma versão indestrutível e um matador implacável, porque o cara não morre de jeito nenhum. Ele, além de ser muito resistente, é um robô simpático, porque ele consegue interagir numa boa com os seres humanos. E os outros tinham uma certa dificuldade ali no contato e na simpatia, digamos assim, porque como eles são robôs, eles não sentem empatia pelo próximo. Esse consegue simular melhor. Pra se vestir, ele só precisa tocar em alguma roupa pra incorporar essa roupa nele. E ele só consegue meter medo e ter aquele senso de urgência porque nada parece deter ele. Nenhum esforço que eles façam é capaz de matar esse infeliz. Então sim, dá pra ter medo que ele faça alguma coisa com o núcleo principal ali. Aqui a gente não conhece a menina também, como não conhecia a Sarah Connor em 84, mas o roteiro, de certa forma, consegue fazer com que ela importe, pelo menos minimamente. E ela também vai crescendo no decorrer dos acontecimentos, o que, faz toda a diferença para um Exterminador do Futuro funcionar. Que se a gente não se importa com a personagem que vai ser exterminada, o filme não vai pra frente. E o fato dela ser mexicana acrescenta toda uma camada extra de crítica social, à imigração, com direito até eles fazerem algumas piadas que pontualmente funcionam muito bem. Calma, não é nenhum filme woke, que agora tá na moda, tudo que faz crítica social, tudo que pende pra esquerda, entre aspas, é woke. Não, esse filme, ele tem essa camada, mas é uma camada totalmente secundária. Eles utilizam ela muito pouco. Mas ela tá ali. O retorno da Linda Hamilton, 28 anos depois, e totalmente boladona, faz toda a diferença aqui pra que se crie aquele equilíbrio entre o antigo e o novo, os personagens antigos e os personagens novos, e crie também aquela coisa de nostalgia entre ela e o Arnold. E aqui a personagem dela é a mais B10 que poderia ser. Então, pra quem é fã da franquia original, eu acredito que vai gostar desse filme porque ele é muito respeitoso com os outros 2 primeiros. Tem uma história bem consistente e a ação do início ao fim. Então, na ordem de qual filme é melhor, qual é pior, eu deixaria esse em terceiro lugar, perdendo pro primeiro, mas eu explico. Em termos tecnológicos, obviamente, esse aqui é melhor, até porque a gente tá em 2019, em 1984, o terceiro ato do filme envelheceu um pouco mal. Mas em termos narrativos, ele não é muito original. Não acrescenta nada de novo, exceto algumas situações de ação que são um pouco peculiares, tipo no
no céu ou embaixo d'água, mas fora isso, a narrativa é muito semelhante aos outros dois filmes. Então, em termos de originalidade, eu deixaria o de 84 na frente. E aqui eu preciso destacar o trabalho da Mackenzie Davis, que tá sensacional. Toda a preparação física que esse papel exigiu dela e a atuação estão impecáveis e dignas de destaque, por isso que eu tô destacando elas aqui. Claro, ele não é um filme perfeito, tem algumas cenas de ação, principalmente, que elas ficam um pouco confusas, e o roteiro tem alguns clichês, mas ele também evita outros. Então ele é um roteiro equilibrado, digamos assim. Por exemplo, como as mulheres ocupam maior tempo em tela, tinha tudo pra ser um grito feminista ou ter linhas no roteiro que remetam forçadamente a isso. Mas não tem. Tudo que acontece é fluido e coerente com a narrativa, sem nunca levantar bandeiras nesse sentido. Pelo menos não expressamente ou forçadamente. E a Natália Reyes faz o que pode pra não ficar atrás nessa atuação acima da média da sua colega de elenco e não ficar atrás também dos veteranos. Mas pode anotar que daqui a alguns anos a gente vai ouvir muito falar ainda da Mackenzie. E se ela continuar nesse ritmo de bons filmes, já que ela veio de um filme chamado Tully, com a Charlize Theron. E ela também se garante no drama. Continuando nessa linha, ela vai longe. E fora alguns momentos pontuais, na direção, o Tim Miller consegue fazer um trabalho à altura do que ele fez em Deadpool, que também foi dirigido por ele. Se quer um bom entretenimento de ação, vale a pena dar uma conferida, porque ele é melhor que os 3 últimos, com certeza, ainda que não seja melhor que o segundo. O segundo é imbatível e atemporal, e se tu não viu ainda, tá perdendo um filmaço, porque ele é excelente do início ao fim. Gostou do vídeo? Vai dar uma chance pra franquia ainda? Não vai? Deixa tudo aí nos comentários pra eu saber como é que tá a recepção do público com relação a esse filme. Porque, né, depois de tantas tentativas, só mesmo James Cameron e a Linda Hamilton pra ser um bom chamariz, para as pessoas quererem assistir esse. Agora, o que não dá é pra fazerem mais, porque daí já deu o que tinha que dar e não tem mais pra onde ir, apesar dos elementos novos, a não ser que eles criem uma coisa muito absurda que a gente nunca tinha visto antes e continue com a mesma vibe Exterminador do Futuro, o que eu acho que não tem como. Esse, é claro, tem elementos novos, mas a história é a mesma, não tem pra onde fugir. E em termos de burucutu dos anos 80, o Arnold acertou muito mais do que o Stallone com Rambo, pelo menos esse ano, né? Então, pontos pro burucutu austríaco. E se gostar já sabe, não esquece do like, como a gente combinou no início desse vídeo, de se inscrever no canal e de ativar a sinetinha que tem do lado do botão pro YouTube te avisar quando tem vídeo novo. Até a próxima e tchau!